vamos refletir, porque nós somos exilados. Aqueles que têm Jesus na sua vida, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, que são transformados, como dizíamos, por aquela mensagem do Evangelho, são exilados, tornam-se exilados neste mundo. Amém? A gente já não se sente muito em casa neste mundo. Mas também percebemos que é aqui que temos de estar, enquanto Deus nos quer aqui. Amém? E então temos que viver assim, com essa tensão, né? Com esse desconforto. Não somos de cá, mas temos de estar cá porque temos uma missão a cumprir e Deus é muito claro nisso. E nós estamos a falar sobre esta mensagem de ser exilados na Babilónia, porque o povo de Israel teve exatamente essa experiência. Eles foram obrigados a estar num país, num reino que não era o deles e tiveram que suportar isso, mas eles fizeram mais do que suportar. Nós lemos a história de Daniel e dos seus amigos no livro do profeta Daniel, que eles não tiveram só a suportar, a aguentar, eles tiveram a trabalhar. Amém? Como a palavra de Deus nos ensina nos versículos que temos lido para introduzir esta mensagem, nós somos cidadãos do céu, estamos à espera que venha Jesus para nos buscar. Amém, igreja? E ansiamos por esse dia, mas também a palavra de Deus diz-nos para nós trabalharmos, como o profeta Jeremias disse ao povo de Israel que foi exilado para a Babilónia: trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levarem cativos e peçam ao Senhor por elas, porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. Então nós temos esse dever, esse chamado, essa missão dada por Deus, de também trabalharmos e orarmos pelos lugares onde nós estamos, neste mundo. E temos que viver com essas duas dimensões, né? Com essas duas coisas sempre presentes, porque se nós vivermos sempre como exilados, vamos nos fechar numa bolha, só como exilados, vamos fechar numa bolha, não vamos ser irrelevantes, vamos estar assim só à espera. Se nós vivermos só como cidadãos deste mundo, também vai ser mau, porque vamos perder de vista todas as promessas de Deus, tudo o que Deus quer fazer, o plano eterno de Deus, né? E a missão que nós temos. Então temos que equilibrar estas duas dimensões. E a ordem de Jesus, enquanto nós vivemos aqui, é esta: vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Nós temos essa missão como igreja. Amém? E nós vamos hoje, da última vez nós vimos como Daniel lidou com os poderes da Babilónia, falamos de política, falamos como é que Daniel se comportou com os vários reis. Daniel atravessou o reinado de 4 ou 5 reis, né? Nós não sabemos muito bem, mas talvez até tenham sido mais. Mas Daniel atravessou vários reinados, sempre como responsável lá na Babilónia, como alguém que participou no governo. E então ele tem uma relação que é para nós um modelo, como lidarmos com os poderes deste mundo, né? E também vimos exemplos de Jesus sobre isso. E tivemos as eleições depois também, né? Na semana a seguir, na semana passada, e é para nós também refletirmos sobre como devemos participar naquilo que acontece aqui, lidar com estes poderes, que são poderes e autoridades do nosso mundo e que até a palavra de Deus diz para nós orarmos pelas autoridades deste mundo, não é? E para lhes obedecermos também. Mas isso foi a pregação, a última. Nós agora vamos ver, isto foram os poderes, vamos ver em Daniel 6 como viver e trabalhar na Babilónia. Vamos falar sobre viver e trabalhar na Babilónia, porque Daniel, ele trabalhava na Babilónia e trabalhava mesmo a sério. Não é? Daniel, ele era um trabalhador e era alguém que levava muito a sério o seu trabalho, aquilo que ele fazia, trabalhando para um império que não era o seu, um império que não conhecia a Deus, um império pagão, né? Que adorava vários deuses, que não tinham nada a ver com o Deus de Israel. E Daniel esteve lá e trabalhou. E vamos ver se conseguimos falar de 10 lições sobre como viver e trabalhar na Babilónia. Tenho que me disciplinar aqui para ver se conseguimos passar pelas 10, ok? Pelos 10 pontos. Lá para 1 hora, 1h30 da tarde, 2, nós estamos despachados, não se preocupem. Estou a brincar, né? Ao meio-dia e pouco, a gente quer terminar. Só para não assustar as nossas visitas. Mas vamos ler Daniel 6. Daniel 6. Todos abriram no livro do profeta Daniel, capítulo 6? Então vamos lá. Dario, vamos falar do rei Dario. Dario, o Medo, sucedeu-lhe no trono com 62 anos de idade. Dario decidiu nomear 120 sátrapas para administrar o seu império. E à frente deles colocou Daniel e mais 2 outros superintendentes para que os sátrapas lhes dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei. Daniel logo demonstrou capacidades de trabalho
superiores aos outros dois e aos sátrapas. Com efeito, evidenciou-se de tal maneira que o rei pensou em nomear responsável de todo o império. Então os outros superintendentes e sátrapas procuraram descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava o império, mas não conseguiram, porque Daniel era cumpridor e não fazia nada de mal nem era desonesto. Por isso eles diziam entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Assim foram à presença do rei e disseram: que Vossa Majestade viva para sempre, ó rei Dario. Todos nós que administramos o vosso império, superintendentes, chefes, sátrapas, oficiais e governadores, recomendamos que Vossa Majestade faça um decreto que entre imediatamente em vigor. Deem-se ordens para que durante 30 dias ninguém seja autorizado a requerer seja o que for dos deuses ou dos homens, exceto de Vossa Majestade. Quem violar este decreto será atirado para uma cova cheia de leões. Que este decreto seja imediatamente redigido, assinado por Vossa Majestade, para que não possa ser alterado e seja irrevogável, como lei dos medos e dos persas. E assim o rei Dario assinou e promulgou o decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, 3 vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Os inimigos de Daniel apareceram de repente e descobriram que ele continuava a fazer oração ao seu Deus. Foram logo à presença do rei para acusar Daniel e disseram: Vossa Majestade assinou um decreto para que nos próximos 30 dias, se alguém pedir seja o que for aos deuses ou aos homens, exceto a Vossa Majestade, seja atirado para uma cova cheia de leões. O rei confirmou: sim, é um decreto que tem de ser cumprido, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser alterada. Disseram então ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem respeito por Vossa Majestade e não obedece ao decreto. Ele faz a sua oração regularmente ao seu Deus 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu estas palavras, ficou muito abatido e fez o possível para encontrar maneira de salvar Daniel. Até ao pôr do sol não descansou para o livrar. Então os que tinham acusado Daniel voltaram à presença do rei e disseram: Vossa Majestade sabe que, segundo as leis dos medos e dos persas, nenhum decreto promulgado pelo rei pode ser mudado. Então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado numa cova cheia de leões. Disse, porém, a Daniel que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha em teu socorro. Uma grande pedra foi colocada sobre a abertura da cova, selada com o selo do rei e com o dos seus nobres, para que ninguém pudesse socorrer a Daniel. O rei voltou para o palácio e passou a noite sem dormir, recusando comida e quaisquer divertimentos. De madrugada levantou-se e foi a correr para a cova dos leões. Mal lá chegou, chamou cheio de ansiedade: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou realmente dos leões? Daniel respondeu-lhe: Viva Vossa Majestade para sempre. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, a fim de que não me fizessem mal. Ele sabia que eu estava inocente e também não tinha feito nada contra a Vossa Majestade. O rei ficou cheio de alegria por causa de Daniel e imediatamente deu ordem para que este fosse retirado da cova. Quando o puxaram para fora, verificaram que não tinha sido mordido, pois tinha confiado em Deus. Então o rei mandou prender aqueles que tinham acusado Daniel, mandou-os atirar juntamente com as suas mulheres e filhos para dentro da cova cheia de leões. Antes de chegarem ao fundo, já os leões se tinham apoderado deles e despedaçado os seus ossos. Depois o rei Dario enviou aos povos de todas as nações, raças e línguas da terra a seguinte mensagem: Desejo-vos paz e prosperidade. Ordeno e mando que todos os súbditos do meu império temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo que subsistirá para sempre, o seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele salva e socorre, faz maravilhas e milagres, tanto no céu como na terra. Foi ele que salvou Daniel de ser morto pelos leões. E Daniel prosperou durante o reinado de Dario e depois durante o de Ciro, rei dos persas. Amém? Amém? Daniel estava num império diferente. O império babilónico tinha sido conquistado pelo império, 2 impérios que na realidade se juntaram, o império dos medos e dos persas, que se juntaram, se uniram para derrubar o império babilónico. E Daniel agora estava debaixo de outro rei, debaixo de outro império, mas ele continuava a ser uma autoridade naquele império. Amém? Ele foi colocado como superintendente, ele e mais 2, e debaixo deles havia mais 120 sátrapas, mais 120 chefes, e eles administravam assim o governo do império, por ordem do rei Dario. E a primeira lição que vemos aqui em Daniel é que Daniel, ele fez um trabalho excelente.
nessa função que ele tinha. Excelente, Daniel foi excelente. E mostrou capacidades de trabalho superiores aos outros dois, que estavam com ele de superintendentes, e aos sátrapas. Então Daniel evidenciou-se de tal maneira que o rei já pensava em nomear Daniel responsável de todo o reino. Né? Daniel destacou-se por causa do seu zelo, da forma impecável como ele fazia o seu trabalho. Logo, uma inspiração para nós. Não é? Ele fez um trabalho excelente, não importava para Daniel o rei que era, o império que era, isso para ele não importava. O que importava era ele fazer o seu trabalho com integridade e o melhor que sabia, com todo o zelo. E porquê? Porquê que para Daniel não importavam aqueles reis? Porque Daniel estava a trabalhar para outro rei. Daniel estava a trabalhar para o rei dos reis. Ele estava a servir o rei dos reis. Esta é a nossa verdadeira inspiração. A nossa inspiração nem sequer é ser como Daniel. A nossa inspiração é esse rei dos reis. Nós olhamos para esse rei dos reis e Cristo é a nossa inspiração. A que a Bíblia chama o rei dos reis, lá em Apocalipse, quando Jesus vem, é o que ele tem escrito no seu manto, rei dos reis. Amém? E há um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que a mim sempre me falou muito, que falava sobre Jesus, que fala sobre Jesus e que diz que toda a gente se maravilhava porque tudo ele fazia esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus fazia todo tipo de milagres e maravilhas, mas o que o evangelista Marcos nos fala é que ele fazia tudo esplendidamente bem. Esplendidamente bem. Como é que nós podemos fazer tudo com excelência como Daniel, esplendidamente bem como Jesus? Como é que nós podemos fazer isso? Nós, que estamos aqui hoje, nesta Babilónia. O que é que temos que fazer? Como é que chegamos à excelência? Pedir ajuda a Deus. Ser capacitados por Deus. É Deus que faz. Deus capacita-nos a ser assim. Não é? Claro que cometemos muitos erros. Muitos erros. Mas nós não desistimos porque sabemos que Deus ele está a trabalhar em nós e nos vai capacitar a cada dia a nós chegarmos mais perto do seu ideal, do seu propósito. E não desistimos. E Deus está sempre a ajudar. Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem. Ele cria este desejo primeiro no nosso coração, de o servirmos e de lhe agradarmos, de fazermos tudo com zelo para Ele. E depois também Ele faz com que realizemos o que é da sua vontade. Que é algo sobrenatural. Não é? Então não temos que confiar nas nossas próprias capacidades. Temos é que ir a Deus para que Ele nos capacite e para que nós possamos estar à altura do chamado de Deus para nós, a cada dia, sem desistir, chegando mais perto do alvo. Amém? Como é que nós podemos pedir ajuda a Deus? Como é que nós pedimos ajuda a Deus? É tão simples. Como é que somos capacitados por Deus? Como é que buscamos capacitação de Deus? Vamos à sua presença, oramos, lemos a palavra, louvamos o seu nome, fazemos jejum, estamos envolvidos nessa batalha, nessa guerra diariamente. Né? De chegarmos mais perto do ideal de Deus. Mas para isso nós temos de ter comunhão com Ele. E essa comunhão tem que ser diária. Nós não podemos sobreviver nesta Babilónia sem comunhão com Deus. Porque em nós não vai haver essa capacidade. Amém? Agora, isso nem sempre vai ser bem recebido na Babilónia. Não vai ser sempre bem recebido. Porque à nossa volta há pessoas que têm sentimentos, como à volta de Daniel havia, que têm inveja. Não é? Nós vemos isso em Daniel. E quem está aqui no mundo do trabalho, quem trabalhou, quem tem uma vida profissional, que tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas, sabe dessa realidade. Todos querem chegar ao topo e todos querem competir e não cai bem quando alguém está muito focado nessa meta. Não é? De trabalhar bem, de fazer tudo de forma excelente. Não cai bem. Não é? Como não caiu bem ali com Daniel. Não é? Que os outros superintendentes e sátrapas procuravam descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava aquele império, mas não conseguiram. Porque Daniel era cumpridor. Nós isto já sabemos. Mas o coração humano, simplesmente o coração humano não gosta de ver outros a prosperar. O Tim Keller, que é um autor que eu acho muito bom e aconselho a lerem os livros dele, é que ele diz, nós não queremos apenas ter dinheiro, queremos ter mais dinheiro do que os outros. Nós não queremos apenas ser bem-sucedidos, nós queremos ser mais bem-sucedidos do que outros.
Não é? Isto, nós não queremos apenas ganhar, queremos que os outros também percam. Não é? É muita lógica da competição. E no mundo do trabalho, na Babilónia, há muita competição, certo? Nunca tinham percebido. Estou aqui para vos iluminar. Não é verdade, não é? Toda a gente tem esta experiência. Quem trabalha tem esta experiência. Então, quando há uma promoção, não é? Quando há alguém que tem que ser promovido, só há um lugar. E há várias pessoas que querem esse lugar. Então, o que é que se faz? Não é? Compete-se, tenta-se, se calhar, dizer ali ao patrão ou ao encarregado: olha, aquela pessoa não faz muito bom trabalho. Eu vi no outro dia que ela fez isto e aquilo. Tenta-se encontrar alguma coisa, não é? Alguma coisa para pegar, alguma coisa para... Não é? Isso é a vida na Babilónia. Nós não somos extraterrestres, nós vivemos aqui. Essa é a realidade aqui. Então, é esta a realidade. A excelência não é bem vista na Babilónia. Não é? Na escola, não é? Quando há um aluno que é super atinadinho, não é? Faz tudo bem, responde às perguntas todas, tem sempre 100% nos testes, tem sempre as notas máximas. O que é que os outros, muitas vezes, que tendência é que há dos outros? És um graxista. Não é? Não sei se tem essa expressão. Não. Como é que é? Um puxa-saco. Não é? Puxa-saco. Não é? Como é que é? Um nerd, não é? Um nerd. É um anjinho, não é? Há essas expressões, não é? Não sei se já perceberam, irmãos da Sudamérica, não é? Mas há essa tendência. Quando alguém é excelente e se destaca, queres é agradar, queres é ficar por cima, queres é ficar bem na fotografia, queres é ser bem visto. Não é? Em inglês, na escola, há o teacher's pet. Não é? O bichinho de estimação do professor. Não é? Aquele que o professor gosta e que está sempre pronto para fazer tudo o que o professor pede e tal. Nós instantaneamente achamos que essas pessoas não são de confiança. Não é? Querem ficar bem na fotografia. E muitas vezes, quando nós temos esse objetivo, há outras pessoas à nossa volta que nos tentam prejudicar e tentaram fazer isso com Daniel. Mas o que é que aconteceu com Daniel? Não havia. Não havia falhas de integridade. Não é? Daniel não era perfeito. Ele não era Jesus. Perfeito só houve um, que foi Jesus. Daniel não era perfeito. Ele lá devia ter as suas falhas. De certeza absoluta. Não é? Porque ele era um homem, não era nenhum anjo, nem era Deus. Não é? Ele era um homem. Mas ele trabalhava com integridade. Ele era honesto. Não havia... ele não dava concessões. Não é? Ele tinha muito cuidado. Não é? Porque quando temos muita responsabilidade, há sempre muitas formas de nós negociarmos a nossa integridade. Não é? E quando as pessoas querem fazer-nos vender a nossa integridade, elas têm muitas formas de nos aliciar. Não é? Não digas, não te preocupes com isso, falta aqui dinheiro, não te preocupes, a gente não diz nada ao encarregado, não há problema. Não é? Enfim, há muitas formas de fazer isso. Mas vamos avançar. Então, eles tiveram de encontrar algo relacionado com o quê? Não conseguiam pegar na integridade de Daniel. Ele era honesto, era uma pessoa que trabalhava bem e de forma honesta. O que é que eles pegaram? Na sua religião. E essa é a terceira lição para viver e trabalhar na Babilónia. Espera esquemas. Vamos esperar esquemas. Não é? Vamos esperar esquemas contra nós, como houve esquemas contra Daniel. Não é? Esquemas. Não é? O que é que eles fizeram? Uma ideia brilhante. Eles foram ao rei. Não é? Rei, passa aí um decreto para que todos aqueles que pedirem alguma coisa a outros deuses ou homens que não sejas tu, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração, não é? Então, rei, passa aí um decreto. Quem transgredir este decreto é lançado na cova dos leões. E o rei, inocente, foi naquela conversa. Não é? Foi naquela conversa. E a única forma de destruir Daniel era essa. Eles perceberam. Era fazendo Daniel negar a sua fé. Era fazendo Daniel negociar a sua fé. Não é? Era fazendo Daniel... e Daniel sabia. Não é? Ele sabia, mas o que é que ele fez? Não é? Ele não se encolheu. Ele não se encolheu. Agora, aquela gente na Babilónia era invejosa. Eles queriam destruir a vida de Daniel. Não é? E isso acontece à nossa volta na Babilónia. Certo? Há inveja, há muitos sentimentos, há ódio.
E aqui é preciso fazer uma chamada de atenção muito séria, que nós temos de ter na nossa mente sempre, enquanto caminhamos e vivemos e trabalhamos na Babilónia. É que a nossa luta não é contra seres humanos. Os nossos inimigos, os nossos verdadeiros inimigos, não são pessoas de carne. Aquelas pessoas há pessoas que estão a agir segundo os seus instintos, mas elas não são nossos inimigos. Elas são pessoas que nós queremos que conheçam a salvação. Elas são pessoas que Deus ama, não é? E então este versículo é para, irmãos, é para reter, é para memorizar, é para andar sempre connosco. Como diz Paulo, revistam-se da armadura de Deus, ou seja, tenham comunhão com Deus, só assim podem resistir aos enganos do diabo, pois não é contra seres humanos que temos de combater. Não é contra seres humanos que temos de combater. As pessoas de carne não são os nossos verdadeiros inimigos. É contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão, contra os espíritos do mal que não se veem. Ok? A nossa luta não é contra aquilo que nós vemos, é contra os poderes invisíveis, os poderes das trevas. E esses sim é que nos querem destruir. E muitas vezes as pessoas, nós e os nossos instintos, somos usados nessa guerra. Deixamos-nos ir nessa guerra. Então não vamos olhar para os sátrapas. Os sátrapas, e muitas vezes os sátrapas, os chefes, são só instrumentos de Deus na nossa vida para nos limar e aperfeiçoar, para nos fazer entender que nós estamos numa luta, que não é contra essas pessoas, é contra os poderes e autoridades, contra as trevas e é contra as nossas trevas também. Deus quer nos aperfeiçoar e por isso coloca-nos em situações em que nós temos de depender dele. Nós temos de praticar aquilo que Cristo nos ensinou. O que é que Cristo nos ensinou? Contra os nossos inimigos. O que é que Cristo nos ensinou? Vamos ao sermão da montanha. Os inimigos da carne são para amar. Ainda que nos queiram destruir, como os sátrapas queriam destruir Daniel, são para amar. Nós não vemos Daniel nunca a dizer nada contra essas pessoas. Não é? Não vemos. Nada, não é? Lembrando muito Cristo. Nós vamos já aí. Então Jesus disse, ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Então quando alguém nos fizer a vida negra no trabalho, quando alguém nos apertar, quando alguém nos quiser o nosso mal, quando alguém armar esquemas contra nós, o que é que nós temos que fazer? Orar e abençoar. E essa é a quarta lição. Nós vemos isso em Daniel. O que é que Daniel fez? Foi orar. Nós não sabemos o que é que ele disse na sua oração. Não está na Bíblia. Mas como Daniel era um homem cheio de revelação de Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que Daniel foi orar pelos seus inimigos. Não tenho dificuldade nenhuma em acreditar nisso. Que Daniel foi orar para que Deus os pudesse abençoar, pudesse abrir os seus olhos, que os pudesse também, que pudesse confrontá-los e quebrantar o seu coração. E ele exibiu a sua fé. Né? Isso é outra coisa que nós vemos. Ele foi, a janela estava aberta, ele podia ter dito, este decreto, agora é melhor fechar a janela, se calhar. Não, mas ele pôs tudo ao sol. Né? Abriu a janela, e esta é a quinta lição. Né? Sem vergonha. Daniel não tinha vergonha. Ele não teve vergonha. Ele foi fazer aquilo exatamente que as pessoas queriam usar contra ele. Foi orar. Ele não deixou de mostrar quem ele era, de mostrar a sua fé. Isso é algo muito importante na Babilónia. Não é? Porque nós estamos aqui para mostrar a nossa fé. Nós estamos aqui para fazer discípulos, como nós lemos no início. E nós não podemos fazer discípulos se formos aquele crente, o crente agente secreto. Não é? Que ninguém sabe que ele é crente. Não é? E às vezes há outro crente lá na mesma empresa, mas nenhum sabe que o outro é crente porque nenhum deles fala da sua fé. E é muito fácil nós termos vergonha, né? Na Babilónia. Porque a Babilónia não gosta de pessoas de fé. Tanto na escola como no trabalho. Isso é uma realidade. Né? Mas nós temos aqui este exemplo. E temos o exemplo máximo, além de Daniel. E estava aqui esta passagem para nós refletirmos que é uma passagem que nos põe em sentido, que nos confronta, quando Jesus diz, né, que se alguém tiver vergonha de mim e do que eu ensino, também o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos, terá vergonha dessa pessoa.
Uau! Não é? Jesus, ele é muito meiguinho e tal, mas ele também nos diz coisas bastante duras. Não é? E convém ouvir, não é? Convém ter a ideia do Jesus real. Que ele é amigo e ele ama-nos, mas ele também nos confronta às vezes com palavras bastante duras. E esta é uma palavra dura. Se alguém tiver vergonha dele, ele também vai ter vergonha dessa pessoa. Uau, quando vier na glória. Nós não queremos que o nosso mestre tenha vergonha de nós, certo? Então não vamos nós ter vergonha dele, por muito que custe, por muito difícil que seja. Porque é difícil, mas vamos encher o nosso peito e vamos mostrar quem somos, mostrar a nossa fé. Como Jesus fez. Jesus suportou Jesus suportou as coisas mais humilhantes de todas e ele não teve vergonha. Diz aqui em Hebreus 2:12, tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz sem se importar com a vergonha que nisso havia. Era a pior vergonha alguém morrer numa cruz, porque a cruz era símbolo de condenado. Era o símbolo do condenado, era a pena máxima do condenado, do criminoso. Mas ele sabia a alegria que o esperava e agora está à direita do trono de Deus. Esta é a sexta lição. Há perseguição na Babilónia. A Babilónia levanta-se contra nós quando afirmamos a nossa fé. E os inimigos de Daniel fizeram isso. Foram ao rei, denunciaram, Daniel está a orar, o rei passou o decreto, esse decreto é irrevogável, agora o rei vai ter de cumprir. Né? E Daniel foi perseguido por trabalhar bem. Às vezes achamos que é tão injusto, não é? Quando nós trabalhamos bem e em vez de recebermos uma promoção, ou em vez de recebermos reconhecimento, nós recebemos perseguição. Mas essa é a realidade na Babilónia. Nós não somos diferentes de Daniel. E Daniel deu a ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas muito interessante e algo que mostra bem qual era o testemunho de Daniel. É que o rei disse a Daniel que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha em teu socorro. O rei como que orou, o rei quase orou por Daniel. Um rei que não conhecia Deus, um rei pagão, o rei da Babilónia, o rei do império. Ele disse que Deus venha em teu socorro. Porque para o rei era muito difícil, ele conhecia a integridade de Daniel e apreciava o caráter de Daniel e sabia que era uma injustiça. Mas ele tinha que cumprir aquilo que tinha decretado. Mas o testemunho de Daniel levou um rei pagão a desejar socorro de Deus. Amém? A voltar-se para Deus. E essa é a sétima lição. O sofrimento é a oportunidade para dar glória a Deus. Para Deus receber glória. Né? Diz que o rei estava muito mal, passou a noite sem dormir, não queria comida e de madrugada levantou-se e foi a correr para a cova dos leões e chamou cheio de ansiedade: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou realmente dos leões? E Daniel respondeu-lhe: viva a vossa majestade para sempre. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Amém? Daniel sofreu por trabalhar bem, por trabalhar com excelência, por ser aplicado, por ser zeloso, por ser íntegro, por ser honesto. Ele sofreu. Esse sofrimento serviu para que outros à sua volta vissem o testemunho dele e reconhecessem e pedissem ajuda a Deus, né? E orassem. E Deus mostrou a sua glória, amém? Através desse sofrimento, dessa perseguição, e livrou Daniel dos leões. Deus livrou Daniel e mostrou a sua glória. Mas se olharmos para Cristo, Deus não livrou Cristo da cruz para manifestar uma glória ainda maior. Deus mostrou a sua glória em Daniel, mas ao deixar Cristo ir à cruz, ao ordenar que essa fosse a sua vontade, que Cristo fosse à cruz, Deus mostrou uma glória ainda maior. E relembremos e vejamos aqui, né, estas duas, são duas coisas de Deus. Deus fez estas duas coisas, mas numa ele livrou, glória a Deus, por isso, Deus livrou Daniel, mas Deus não livrou Cristo da cruz. E glória a Deus por isso. E porquê? Havia uma alegria que esperava. Há uma alegria que espera depois da cruz. Jesus foi à cruz porque ele sabia a alegria que o esperava.
Ele suportou tudo. Deus não o livrou, porque Deus tinha melhor para ele. Deus tinha uma alegria que esperava Cristo. E Cristo agora está à direita do trono de Deus. E Ele reina para todo o sempre. Ele é o Rei dos Reis. Porque Ele suportou a cruz e fez a vontade do Pai. Amém? E esta é a 8ª lição. A cruz é melhor que o livramento. Há mais glória na cruz do que no milagre. Do que no livramento. Isto é algo para nós meditarmos seriamente. Porque o que todos nós queremos é o livramento. Todos nós queremos ser libertos das dificuldades. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ir à cruz. Jesus orou ao Pai: Pai, se for a tua vontade, passa de mim este cálice. Se puderes, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Então Jesus também não foi todo contente, né? Não foi todo contente de sofrer tudo aquilo que sofreu. Há tristeza na cruz. Jesus começou a transpirar e era sangue o seu suor. É difícil, muito difícil. Mas ter a oportunidade de ir à cruz é melhor do que ser liberto da dificuldade. Amém? Paulo diz exatamente isto. Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter. Há muito sofrimento na Babilónia, muita injustiça na Babilónia, muita perseguição na Babilónia. Mas isso é pequeno comparado com a glória que há depois da cruz. E ainda que Deus não nos livre e nos faça levar a nossa cruz, os nossos olhos estão na glória que há depois disso. Claro que o livramento também é muito bom, não é? Quando estamos doentes, oramos por cura. E devemos fazer isso. Mas também nos devemos conformar e aceitar a vontade de Deus. Quando a sua vontade não é livrar-nos, mas é que nós façamos o caminho da cruz. E através desse caminho, demos esse testemunho e depois teremos uma glória à nossa espera, muito maior. Comparada com essa glória, esses sofrimentos são nada, são pequenos. E vemos também esse livramento em Daniel e os milagres e o livramento também são anúncios de coisas muito boas. Não é? Os milagres que Jesus veio fazer e aquilo que tudo de bom que aconteceu, as curas, a expulsão de demónios, porque isso também são realidades. Não é? A libertação de pessoas dos poderes das trevas que Jesus operou enquanto esteve aqui na Terra, são coisas muito boas. O que é que essas coisas anunciam? Para onde é que essas coisas apontam? Para o reino de Deus. Apontam para um reino em que não haverá sofrimento. Essas coisas são sinais. Jesus fez esses sinais para nos dar uma esperança de que um dia não vamos precisar de cura, nem vamos precisar de libertação, nem de livramento, porque já vamos ser completamente livres na glória com o nosso Deus. Aqueles que perseverarem até ao fim, não é? Guardarem a sua fé até ao fim e não negarem a sua fé. E vemos isso, e vemos que Deus vai fazer justiça. Não é? E vemos também essa justiça em Daniel. Vemos o livramento e vemos a justiça acontecer. Porque o rei mandou prender aqueles que tinham acusado Daniel, mandou-os atirar juntamente com as suas mulheres e filhos para dentro da cova cheia de leões, e antes de chegarem ao fundo já os leões se tinham apoderado deles e despedaçado os seus ossos. Então, todos aqueles que queriam a destruição de Daniel foram destruídos ali mesmo. E isto também é um anúncio de justiça. Embora a justiça que nós ansiamos não é a destruição das pessoas, não é a morte de ninguém. Amém? Muito importante isto. É fácil desejar justiça para os nossos inimigos humanos, para aqueles que nos fazem a vida difícil. É fácil desejar justiça para eles. É difícil desejar justiça para nós próprios. Não é? Mas se nós desejamos justiça, deste tipo de justiça para os outros, então temos que desejar essa mesma justiça para nós próprios. Porque nós também somos culpados de muitas falhas. Então não é essa a ideia. Não é? Nós não nos alegramos com a destruição dos nossos inimigos humanos. Porque a nossa luta também não é contra eles, é contra os poderes das trevas.
E então também nos alegramos porque nós queremos a bênção e queremos bênção para a vida dessas pessoas que nos perseguem. Queremos orar por eles. E a justiça que nós ansiamos não é esta justiça, é a justiça eterna de Deus. É a justiça em que Jesus, e esta é a nona lição, né? Já estamos a chegar ao fim, chegará o fim e Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. É contra este tipo de inimigos que nós ansiamos justiça. Justiça de Deus. Que Deus destrua os poderes das trevas de uma vez por todas, destrua a morte, destrua tudo aquilo que destrói também a nossa vida. Amém? E a vida das pessoas à nossa volta. Que Deus faça justiça, mas essa justiça é Ele que fará e é uma justiça eterna, muito mais sublime e maior e mais completa do que a nossa concepção humana pequena de justiça, de vingança. Não, nós entregamos a justiça a Deus e no tempo certo Ele vai fazer justiça e vai acabar com todas as coisas que agora nos causam dificuldades e que nos destroem. Amém? Falta só a 10ª lição. E no fim, Deus é glorificado em tudo. Tudo o que nós vivemos, enquanto vivemos e trabalhamos na Babilónia. Todas as dificuldades que nós passamos. Deus, se nós nos mantivermos fiéis a Deus, Ele vai produzir glória para si. E esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo final é que Deus receba glória. Era esse o objetivo de Jesus ao ir à cruz. O nosso objetivo não é ficar bem, tranquilos e sossegadinhos. Esse não é o nosso objetivo. Claro que nós queremos isso. Mas esse não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo não é que a nossa vida corra bem e ficamos cheios de bênçãos em todo lado e todos que prosperemos. Deus pode fazer isso, Ele faz isso muitas vezes e nós temos experimentado isso, amém? Temos experimentado o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus na nossa vida, amém? Temos experimentado. Mas enquanto isso também não acontecer, Deus quer ser glorificado através da nossa vida e do nosso testemunho, como Ele foi glorificado através de Cristo. Amém? Cristo, Ele foi à cruz, Ele fez-se pobre. Diz a palavra de Deus que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos enriquecer. Amém? Então, vamos olhar para Jesus, irmãos, e vamos abraçar a cruz e ter este objetivo, que Deus seja glorificado em tudo. O rei Dario enviou aos povos de todas as nações, raças e línguas da terra a seguinte mensagem: desejo-vos paz e prosperidade, ordeno-vos e mando que todos os súbditos do meu império temam e respeitem o Deus de Daniel. Amém? O rei da Babilónia, o imperador do Império Medo-Persa, ele glorificou a Deus por causa do testemunho de Daniel. Daniel foi liberto e o rei glorificou a Deus. Ele disse que Ele é um Deus vivo, que subsistirá para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu domínio não terá fim. Através da boca de um pagão, de uma pessoa que não conhecia Deus, de uma pessoa que não temia a Deus, de uma pessoa que adorava outros deuses, Deus tirou louvor e glória por causa do testemunho de Daniel. Que isso seja inspiração e encorajamento para nós, irmãos, enquanto vivemos e trabalhamos na Babilónia, para que possamos permanecer fiéis. Amém? Que não possamos desistir, que não possamos desanimar, entrar em frustração, porque Deus não está a fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Vamos suportar o processo de Deus. Vamos suportar o processo de Deus. Mesmo que esse processo é o caminho da cruz. Nós estávamos a falar ontem na reunião de homens, tivemos um tempo muito bom aí com os homens, as mulheres acho que também tiveram um tempo muito bom já agora. Mas na reunião de homens estávamos a falar que Deus Ele vai nos aperfeiçoar. Nós pedimos a Deus e cantamos: Senhor, quero ser como Tu. Senhor, faz-me como Tu. Transforma-me, não é? Transforma-me. E nós pedimos e Deus depois responde mesmo. Não é que Ele responde. E depois não é que a gente também não quer nada essa resposta que Ele dá. Porque a resposta que Deus dá são oportunidades para o aperfeiçoamento. Então vai-nos confrontar com as nossas imperfeições. E é isso que nós vivemos. Irmãos, e
E nós às vezes perdemos a perspectiva e olhamos para a árvore e não vemos a floresta. Percebem? Olhamos só para o que está a acontecer ali, para aquilo que está à nossa frente e perdemos de vista o processo de Deus que Ele tem. E Deus tem um processo maravilhoso para fazer na nossa vida. Amém? Nós temos é que caminhar. Amém? E caminhar no caminho da cruz. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Terminando com a oração, porque é pela oração que Deus nos capacita. Amém? É pela oração, é pela comunhão, é pela leitura da palavra, é pela palavra que Deus nos ensina. Nós precisamos disso, nós precisamos da palavra de Deus para nos ensinar a viver, nos dar a perspectiva certa das coisas. Amém? E vamos louvar a Deus também na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo no meio das perseguições, das tribulações, das adversidades, não vamos deixar de louvar o nosso Deus, porque Ele é o Deus das promessas, amém? Amém? E a sua promessa é que haverá glória depois da cruz. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai, pedimos, Pai, que Tu nos dês esta certeza, dia a dia, Senhor, nos dês esta certeza no nosso coração. Pai, que na Babilónia, neste lugar onde nós estamos exilados, Senhor, haverá muitas dificuldades, Senhor. Haverá muita coisa que se levantará contra nós, Senhor. Pai, mas ajuda-nos a ter o coração de Cristo em todas essas dificuldades, Senhor. Deus, e a abençoar e orar, Senhor, e ter palavras de bênção, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser um testemunho, como Daniel foi testemunho, como Cristo foi testemunho. Mas para isso nós precisamos do Teu coração, Senhor. Não, com o nosso coração não dá. Nós precisamos que Tu trabalhes em nós. Senhor, o coração que Tu já nos deste, substituíste o nosso coração de pedra por um coração de carne. Esse coração ainda precisa de ser trabalhado, Senhor. Esse coração ainda tem muita coisa má, muita coisa errada. Esse coração ainda nos engana. Esse coração ainda nos leva por caminhos que são dos nossos instintos, são da carne, que não são Teus. Precisamos do Teu trabalho em nós, Senhor. Então eis-nos aqui, Senhor, e ajuda-nos a pedir com noção, Senhor, para que quando a resposta vier nós possamos entender e submetermos-nos à Tua vontade. Senhor, nós não deixamos de orar por livramento, Senhor, por cura. Não deixamos de orar pela Tua intervenção sobrenatural, para que livres, Senhor, como livraste Daniel da cova dos leões, mas os nossos olhos estão em algo mais elevado, Senhor. Os nossos olhos estão na glória que há depois da cruz. Senhor, a glória eterna que teremos contigo. E em comparação com essa glória, todos os sofrimentos que vivemos aqui são pequenos, Senhor. São ínfimos, Senhor. Pai, nós te louvamos por isso, te damos toda a glória e pedimos que Tu sejas glorificado em nós, para a honra e glória do nome de Jesus, Senhor. Amém.